Você tem perguntas que não querem calar sobre a redação do Enem? Palavrão, Língua e Texto tá aqui para te ajudar. Roda a vinheta, gordo. Oi, gente. De novo, Palavrão, Língua e Texto continua de casa para casa com todo carinho, pesquisa, dedicação para você. Faz o que a gente sempre pede. O Shibata sempre diz, persegue a gente nas redes. Ativa seu sininho de notificação também e você sabe toda vez que tem vídeo novo aqui no Palavrão feito com toda a dedicação para você. E olha, a gente segue com o nosso SAP aí, Serviço de Atendimento Palavrão. Tô aqui, preparei com o meu chimarrão, todo cuidado e atenção aí para dizer a você, sumarizando de maneira mais direta, algumas perguntas que sempre são bem-vindas e são muito recorrentes mesmo, né? De edição a edição do Enem. Então vamos lá, a gente vai dividir, inclusive eu vou fazer algumas sessões, né? Desse SAP do Enem, porque são muitas perguntas, assim, uma sequência que ficaria muito longa. Então, vou fazer algumas aqui, depois numa outra edição eu faço outras e você vai aproveitando, se preparando, tirando suas dúvidas, comentando, mandando seus textos, conversando com a gente sobre a sua preparação, seus estudos para o Enem, para a redação do Enem. Bom, aqui mesmo no Palavrão eu já fiz uma sequência de vídeos que ajudam a gente a construir parágrafo a parágrafo a redação do Enem. Então fica ligado, fica esperto, faz as propostas, estuda, não perde a atenção e o foco, porque essas características e também o propósito de estudo, né? E não deixa de escrever, porque isso é super importante para a gente manter a preparação, viu? Mais ainda, tô aqui, ó, com jornais impressos, então tudo que é, gente, produção de conteúdo, impressa ou virtual, vale a pena para a gente observar direitinho o que está acontecendo, quais são as leituras possíveis, né? Que tipo de subjetividade, que tipo de atualização de discussão a gente pode ter e como que isso pode virar repertório para a gente. Então fica esperto sempre nessas produções de conteúdo, viu? Midiáticas, informacionais e de formação de opinião. Bom, tem algumas questões que são clássicas, né, do Enem, e aí eu vou começar com aquelas mais básicas, que vão para o formato de texto hoje, mas vou falando de conteúdo depois em outras edições do nosso SAP especial de Enem, viu? Primeira delas, pessoal, pergunta básica que sempre aparece, precisa colocar título no Enem, na redação do Enem? Não, o título é facultativo, como está escrito sempre no comando da redação. E se é facultativo, significa que não tira nem ganha nota, né? Então, você não precisa se preocupar com ele. Se você gosta, aí é uma questão de escolha, né? Se você gosta de colocar título no seu texto, coloca lá na linha 1, já na primeira linha, e na linha 2, imediatamente com parágrafo, com marcação de parágrafo, espacinho, né? Você começa o texto, tá? Nada de deixar a linha em branco entre o título e o texto. Isso é outra lembrança especialíssima. Entre título e texto, ou entre um parágrafo e outro, não existe motivo para a gente deixar a linha em branco, então não tem linha em branco, tá? E o título, mais ainda, se você optar por colocar, ele deve ser então algo que sintetize criativamente a discussão que você vai fazer. Não pode ser só um repeteco de um trecho do tema, de um trecho da frase tema, viu? Toma cuidado. Então, título, sempre a grande pergunta, né? A pergunta sobre a quantidade de parágrafos. Pensa que o texto, quanto mais próximo das 30 linhas estiver, melhor. Ou a ideia é, você se expôs mais, escreveu mais, trabalhou melhor com aquilo que deveria em termos de conteúdo. Então, se essa é a ideia, pensa o seguinte, numa divisão em 4 parágrafos de mais ou menos 6 a 8 linhas cada um, né? Agora, também não fica aborrecido ou receoso se por acaso algum dos parágrafos ficar um pouquinho maior, porque demandou mais esforço, mais cuidado na elaboração do raciocínio. Não tem problema. Mas a ideia central é você fazer assim, 4 parágrafos que dinamizem aí a organização de conteúdo, né? Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, que contém a proposta de intervenção. Aliás, sobre ela, proposta de intervenção, mais uma daquelas perguntinhas que não querem calar, né? Tem muita gente que ainda confunde, porque isso foi uma troca que faz 3 anos aí, então ainda tem isso para trabalhar bem direitinho como informação. Antes, o próprio INEP divulgava documentos mostrando que era muito importante a gente mobilizar um triângulo de ações.
uma ação do indivíduo, uma do poder público e uma de um recorte social que estivesse ligado à temática discutida. Então, 3 ações, ficava bem completinho, bem direitinho aí o propósito da proposta de intervenção. Agora, a partir de 3 anos para cá, mudou essa estratégia, então a ideia é que haja apenas uma proposta de intervenção, porque é a proposta mais completa que vai ser avaliada. Isso está nos documentos do INEP, na cartilha do participante, no manual dos corretores que está disponibilizado pelo INEP, então que a gente sempre deixa link aqui para você acessar e sempre lembra você, né, de observar, de se manter atualizado lendo esses documentos. É assim, tem que ter apenas uma proposta, mas ela não pode ser formulada com elementos nulos ou com frases hipotéticas ou condicionais. Como assim? Elemento nulo, por exemplo, se eu escrevo assim, deve-se fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Veja, esse deve-se não tem sujeito, então eu não vou expressar o agente para a minha ação. Isso é deixar um elemento nulo, então não é legal, precisa dizer quem é que deve explicitamente, não jogar para o universo assim, né, de deve-se, tá? Ou de é preciso fazer não sei que lá, não sei que lá, olha só, é preciso fazer, quem que precisa fazer? Tem que explicitar o agente, senão fica com elemento nulo, então elemento nulo não é bem-vindo. Outra coisa importantíssima quando se fala de estruturas condicionais ou de estruturas hipotéticas, né? Assim, seria importante, né? Ou tal coisa seria relevante. Olha só, essa ideia do seria está jogando para o campo da hipótese, ou caso o governo fizesse, olha, isso também está dando uma condição aqui, né? Lembrar que a gente faz análise linguística para entender como usar nos contextos da redação, né? E esse caso ou esse seria fazem construções condicionais e construções hipotéticas que não são bem-vindas na proposta de intervenção. Lembra que na proposta de intervenção precisa ter quem faz, o que faz, para quem, como faz, resultado esperado, né, modo meio e detalhamentos. Então, quanto mais completinho estiver esse circuito da ação com 5 itens e com as características bem detalhadas, sem elemento nulo, sem frase hipotética ou condicional, melhor, tá? Bons estudos, escreve com capricho aí, conversa com a gente. Eu vou fazendo aqui outras perguntas e respostas assim de bate-pronto para o Enem. Continue se preparando. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.